Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de poder, neste momento, conversarmos um pouco sobre os ensinamentos da Seiichi Noe, homem, filho de Deus perfeito, que nos ensinou o mestre Masaharu Taniguchi. Aproveito a oportunidade para agradecer também à Associação Prosperidade da Seiichi Noe do Brasil, que me permite este momento de intensa alegria e prazer neste contato para agregarmos informações a respeito do homem filho de Deus perfeito. O tema a mim sugerido foi mude a conversa com si mesmo para prosperar. O livro é esse Verdade, volume 2, do professor Masaharu Taniguchi, e vamos então discorrer sobre o que o mestre nos ensina sobre esse ensinamento. Acredito que muitos dos senhores já conhecem a Seiichi Noe de outras oportunidades. Possivelmente haverá também pessoas participando conosco pela primeira vez. Há quase 100 anos atrás, o jovem Masaharu Taniguchi, inconformado com as incoerências dos ensinamentos de Cristo e Sakyamuni, Buda, que não eram condizentes com o que os homens vivem no seu dia a dia, buscou avidamente, através da meditação, respostas para essas dificuldades. E foi então revelado ao mestre: o homem é filho de Deus perfeito. Perseverando nesta meditação, ele foi sequencialmente recebendo outras revelações e nos legou então hoje algumas centenas de livros e revistas para nos exemplificar e mostrar o que é o homem, o que Jesus Cristo ensinou e que Buda ensinou, concluindo que a verdade é imutável, a verdade é intocável. Ele adaptou essa verdade num vocabulário contemporâneo e vem nos mostrar então que tudo que Jesus Cristo e Buda ensinou, ela é compatível, independente da época, da hora e das circunstâncias em que o ser humano vivencia Deus sobre a face da terra.
Então, na página 69 deste livro, o mestre escreve o seguinte: a verdade da libertação do homem. A religião deve ser algo que liberta os homens. A libertação do homem consiste em livrá-lo de todas as restrições e entraves, de todos os sofrimentos pertinentes ao nascimento, à velhice, à doença e à morte, citados por Sakyamuni, e de todos os conflitos, preocupações, temores, miséria e desarmonia. Outro dia liguei o rádio na hora de transmissão de um programa religioso e de repente surgiu uma voz alta, forte, dizendo: todos os homens são pecadores. Seguiu-se uma música suave e depois explicou-se por que todos os homens eram pecadores. Os homens são pecadores não pelo fato de terem cometido um ou dois pecados, mas porque trazem o pecado na sua essência. E Deus, com compaixão, etc., etc., esta foi a explicação. Dizer subitamente em voz alta que existe o pecado no homem equivale a sugestionar que o homem tem antecedentes criminais. Assim, o homem jamais poderá tornar-se bondoso ou saudável. Cristo, declarando a inexistência do pecado, salvou as pessoas dizendo: perdoados-te são os pecados. E, lamentavelmente, que sobre o rótulo da igreja cristã, muitos estejam propagando a doutrina anticristã. Bem, Jesus foi precedido por Sakyamuni, que também pregou a mesma verdade naquela época. E passaram 2000 anos da passagem de Cristo sobre a Terra, tivemos grandes transformações no nosso cotidiano. Hoje vivenciamos uma era de alta tecnologia, uma nova civilização, onde era impensável há alguns anos atrás. Com os avanços da conquista tecnológica, da ciência digital, estamos hoje proporcionando a possibilidade de nos comunicar virtualmente. Porém, alcançado esse estado de avanço tecnológico, deixamos para trás o estudo espiritual, a qualidade de vida. E é lamentável que com todos os recursos do padrão de vida que disponibilizamos, não temos qualidade de vida. Mas alguém disse há pouco tempo: conhece-te a ti mesmo. O homem hoje desvendou mistérios das ciências, conquistou com as tecnologias conhecimentos impensáveis de algum tempo atrás. Porém, ele ainda não sabe quem ele é. E o mestre, em suas explicações, diz que o homem é filho de Deus perfeito. Pensando racionalmente, tem que ser perfeito, porque Deus é justo, é absoluto, é perfeito em todos os aspectos. Então, tudo que Ele cria também é perfeição. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos perfeitos por natureza. Por questionamentos do jovem Masaharu Taniguchi, através da revelação divina, ele então transmitiu para nós essa verdade de que o homem é perfeito. E nega categoricamente a existência da doença, a existência da pobreza, da carência, das desarmonias e das infelicidades. Por que o homem busca com ansiedade a felicidade, a prosperidade, a saúde, a harmonia? Por que esses atributos tão divinos ficaria cerceado à nossa conquista? Ficaria sujeitos a sofrimentos e dificuldades para vivificar essas virtudes plenamente? É porque o homem ainda não sabe nem quem é Deus. Então ele busca a prosperidade, ele busca a felicidade, mas ele não sabe o que é prosperidade, não sabe o que é felicidade. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E qualquer caminho não nos leva a lugar nenhum. Dentro do ensinamento da Seiichi Onoe, nós aprendemos que somos filhos de Deus, que somos o Espírito Santo individualizado, manifestado através da presença humana. Nessa conscientização, nessa compreensão, então desperta em nós a nossa verdadeira natureza divina.
Aí você começa a rever os conceitos que você veio até agora se sacrificando para conquistar e nem sempre o consegue. Quando você consegue algo por sacrifício, não é a realidade, não é a verdade absoluta. A verdade e a realidade absoluta se conquista através da postura normal, da vida divina, da vida humana, e não por sacrifício. Qual pai submeteria teu filho a sacrifícios para lhe proporcionar bem-estar? Deus também não faria isso conosco. Então, os religiosos, por não conhecer esta verdade, apregoam que o homem é pecador. Adão e Eva cometeram o pecado original. Por causa da inconsequência dessas duas pessoas, nós hoje ainda carregamos esse peso de que somos pecadores. Esta foi o maior engano do ser humano. Quando Jesus disse, são-te perdoados os teus pecados, e bem extinguiu os pecados, não é? Era porque o pecado não tem existência verdadeira. O que tem existência verdadeira nós não vemos com os olhos carnais. Nós podemos perceber através da sensibilidade espiritual. Tudo aquilo que nós enxergamos através desses olhos carnais são projeções e não tem existência verdadeira. Então devo ler mais um pouquinho aqui. Jesus que curou os doentes dizendo, estão perdoados os teus pecados, levanta-te e anda. Ensinou também o seguinte, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Vamos reflexionar sobre isso. Se aceitarmos docilmente as palavras de Jesus, perdoados são os pecados, deveremos passar a nunca ver a morte. Quando Jesus disse, perdoados são teus pecados, não quis dizer que foi graças ao mérito próprio dessa pessoa por ter praticado boas ações, mas que todos, imparcialmente, são perdoados de seus pecados, pois o perdão é a salvação que vem pela graça de Deus. A salvação se completa somente quando aceitamos docilmente essas palavras e acreditamos que somos imaculados, compreendendo, já não tenho pecado, sou filho de Deus perfeito. Então Jesus disse, seja-te feito conforme a tua fé. Se você acredita que é pecador, você vai sofrer as consequências desta equívoca interpretação. Se você acreditar que é saudável, é perfeito em todos os aspectos, assim acontecerá, porque ninguém vai questionar o que Jesus disse, seja-te feito conforme a tua fé. Se você diz que acredita em Deus, mas não acredita em você, está tudo errado. Para você dizer que acredita em Deus, você tem que acreditar em você, porque você é a obra-prima, você é o Espírito Santo individualizado deste Deus universal dentro deste corpo carnal. Portanto, se essa verdade não pode ser questionada, não importa as circunstâncias em que você vive, não importa as condições materiais que você vivifica neste momento, ela é o resultado da fé que você praticou e professou até agora. Deus não é tolerante, nem condescendente. Deus é justiça absoluta. Portanto, se tem mérito, tem. Se não tem mérito, você não vai ficar contente com o que você vivencia, mas ela é uma realidade inquestionável. Então, aprendemos que o homem é filho de Deus perfeito. Por felicidade, desde criança, meus pais me ensinaram isso. E meu conceito de vida é de que, independente das circunstâncias que se apresentam, eu sou filho de Deus perfeito. Independente do meu patrimônio, das minhas posses materiais, eu sou rico. Se um dia eu perder tudo que tenho materialmente, a minha condição de rico, de felicidade, não vai mudar de forma alguma. Mas fomos formados dentro dessa equivocados conceitos. E lá no nosso subconsciente está cravado que nós somos seres pecadores.
e que nós temos que ganhar o sustento com o suor, e que nós temos que sofrer, praticar penitência para poder receber a salvação. Porque Deus, sendo amor, sendo justiça, sendo onipotente e onisciente, submeteria a tua criação a circunstâncias tão adversas para posterior julgamento de sua conduta e ver se ele merece ou não ir para o paraíso, para o céu. Não me passa pela cabeça nem a menor possibilidade de que isso possa acontecer. Independente da minha vida material, eu sou perfeito, sou saudável, sou feliz, sou rico por natureza. É uma questão ética, não é estética. Então, você compreende agora quem você é. Na Sutra Sagrada, diz que é lei que permeia o universo, é vida que permeia o universo, é mente que permeia o universo. Isso é Deus. Isto é luz, é verdade, é Deus. Esse Deus que rege o universo, não apenas o planeta Terra e os seus habitantes e as que existem no planeta Terra, mas o universo é infinito. E esta lei, ela rege esse universo infinito com uma precisão incrível, com uma justiça incrível e com uma harmonia absoluta. Esse Deus universal, esta lei universal, esta vida universal, se individualizou num Espírito Santo e teceu este corpo carnal e habita ele desde o momento em que somos concebidos até o final da nossa existência aqui na Terra. Terminada a nossa missão, partiremos então para a esfera espiritual, mas aí já é outro assunto. Se quiserem, leiam o livro Mistérios da Vida, né? E vocês vão entender melhor qual será a nossa função depois disso. Mas enquanto aqui na Terra temos cada um uma missão, somos insubstituível, só nós podemos fazer aquilo que nos foi legado, atribuído por esta lei que rege o universo. Por mais que você seja competente, você nunca terá a função de substituir ninguém. Você terá apenas a missão de exercer plenamente aquilo que lhe foi atribuído por esta mente que permeia o universo. Então, quando você, através do Shinsokan, da meditação, você conversa consigo mesmo, com o seu Espírito Santo, profere palavras positivas, palavras de louvor, palavras que construam realmente a harmonia sobre a face da terra, você estará no reino de Deus e as demais coisas virão por acréscimo. Então, é natural, é necessário que diariamente, ao acordar, você faça o Shinsokan. Você veja, contemple Deus e converse com o seu Deus interior. Seja feito conforme a tua vontade. Me disponibilizo para fazer o melhor possível para compartilhar a vida com todos os meus semelhantes. Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar ao próximo se você não sabe nem quem você é? Por você ter uma equívoca conotação da sua pessoa, tudo o que você ver vai estar também equivocado. Por isso você vai julgar as pessoas, vai criticar as pessoas pelas suas atitudes, pelas suas posturas, pelas suas palavras. Mas as críticas que você profere contra o outro, ela está dentro de você. Por isso você o faz. Se você conversar com si mesmo, você vai aprender a ver o lado positivo das pessoas. Das pessoas é até conveniente, mas você tem que ver também o lado positivo das coisas e fatos. Porque as coisas e fatos são projeções da nossa mente. E se são projeções da nossa mente, de uma forma ou de outra, ela se manifesta para nos mostrar aquilo que podemos corrigir, aquilo que nós acertamos na nossa conduta. Assim você então conversa com seu Deus interior. Se você não disponibilizar de 30 minutos para fazer uma conversa com Deus todos os dias,
você vai perder quase que 24 horas por dia administrando adversidades e contrariedades no seu dia a dia. Falamos muito em imagem verdadeira e fenômeno. É necessário entender o que é a imagem verdadeira. Quando você entender o que é a imagem verdadeira, você vai ver que o mundo fenomênico também é criação de Deus. Portanto, é perfeito em todos os aspectos. Por isso que na Sutra está escrito que se preencheres a tua mente com sentimento de amor, de gratidão, o mundo da imagem verdadeira manifestar-se-á também no mundo das formas. Talvez as pessoas tenham a ideia de que o mundo da imagem verdadeira seja algo viável após a nossa presença aqui na Terra, dependendo da nossa postura e da nossa conduta. Como é que nós vamos entender que Deus, na sua perfeição, na sua onipotência, faria dois mundos, um relativo chamado Terra, submetendo a tua criação a provações e dificuldades, para posterior julgamento, se ele merece ou não ir para o mundo da imagem verdadeira, ir para o paraíso, ou como diz a Igreja Católica, ir para o céu. É uma grande dificuldade entender isso. Como é que você vai aceitar que Deus fez um mundo melhor que esse para nós? Este é o mundo verdadeiro. Embora aparentemente seja fenomênico, ele é a imagem verdadeira. Tudo depende da ótica com que você encara o mundo fenomênico. Aí você começa a agradecer, porque o alimento que você ingere, porque os utensílios e os materiais que você utiliza para exercer a sua individualidade dentro da sociedade, tudo isso nos é dado por esta mente que criou o universo, por esta vida que cria o universo. Então, você tem que manter sempre o sentimento natural e procurar fazer da vida humana uma vida divina, olhando apenas o lado positivo, com o coração preenchido de gratidão, e a gratidão traz satisfação, a satisfação nos traz prazer e alegria. Então, viva alegremente. Não há motivo para viver triste. Como é que Deus ia fazer o ser humano, sua imagem e semelhança, para viver carrancudo, sombrio, entristecido, com conceitos de complexos de infelicidade, de fracassado? Isso não existe. Isso só está na nossa cabeça porque fomos informados lá no passado, que nós éramos pecadores, que nós tínhamos que nos submeter a sacrifícios para merecer o céu. Isso é uma tremenda de uma incoerência. Então, vamos conversar conosco daqui para frente. A todo momento, você tem 24 horas por dia para conversar com você. Quando você estiver com pensamentos sombrios, com avaliações negativas, volte tua mente novamente para o seu interior e converse com ele. Eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou inteligente. Aí a coisa muda, o panorama muda. Porque o mundo, ele é maravilhoso. Ele é perfeito em todos os aspectos. Com o padrão de vida alcançado pela sociedade, hoje, o que mais movimenta a economia é o turismo. O que é o turismo? É ver lugares bonitos, é ver lugares diferentes, é conhecer novas situações. Eu já falei isso em várias oportunidades. Morei no Japão durante muitos e muitos anos. Eu trabalhava no Japão no controle de tráfego. E nas Olimpíadas de Inverno, acontecendo em Nagano, eu levei uma equipe de controladores de tráfego para organizar a circulação dos veículos na região dos Alpes, onde ocorre, então, o esqui, campeonato de esqui. E levei comigo muitos brasileiros para trabalhar. É uma paisagem que qualquer pessoa pagaria milhares e milhares de dólares para ir lá ver. Aquelas montanhas brancas e brancas, aqueles jovens todos coloridos, tudo alegres, tudo felizes, subindo e descendo aquelas montanhas, não é? E deslizando
mostrando toda a habilidade. E um dos amigos meus disseram, seu Luiz, seu Tamaro, será que amanhã o senhor não pode me mandar para uma outra região? Porque eu estou entediado com essa brancura. Não há nada, é muito monótono ver essa paisagem todo dia. Um frio com 14, 15 graus abaixo de zero. Neve para todo lado, você não vê nada que não seja branco. Né? Para quem está lá trabalhando 24 horas por dia, pode parecer realmente monótono. Mas eu disse para eles, você está aqui trabalhando dentro dessa situação, recebendo aí algo em torno de $150 por dia. Né? $150 por dia era o que ele ganhava. E esses turistas que aqui estão, viajaram milhares e milhares de quilômetros de avião, de carro, de navio, gastaram milhares e milhares de dólares para estar aqui por 3, 4 dias. Estão fotografando tudo, documentando tudo para levar a lembrança de um lugar paradisíaco. E você está ganhando para vivenciar 24 horas por dia essa situação paradisíaca. Você não acha que está faltando gratidão por esta oportunidade? Não é para você rever o seu conceito? Se eles vão levar essas fotos, esses filmes, para relembrar de um lugar maravilhoso que eles tiveram por alguns dias, e você está vivendo aqui alguns meses, e você ainda se sente em ingratidão, se sente entediado, então é preciso fazer uma reflexão. Aí ele parou, pensou e disse, é verdade, né, seu Luiz? Nós estamos aqui num lugar que todo mundo gostaria de estar. Então não há por que reclamar, vamos ficar por aqui mesmo. Então assim é a vida. Nós aqui, eu moro em São Paulo, muitos moram aqui em São Paulo. Quantas pessoas do interior, de outros estados, querem vir conhecer São Paulo? Gastam muito dinheiro para vir para São Paulo, para ficar aqui alguns dias e conhecer essa cidade maravilhosa. Ou para o Rio de Janeiro. Mas nós que moramos aqui em São Paulo, é comum ver os paulistanos ficar reclamando da cidade. É congestionamento, é inseguro, é muita correria, é tudo tão esquisito, não é tão difícil viver em São Paulo. Então como é que fica? Não é uma questão de visão? Você que está 24 horas por dia numa cidade onde todo mundo gostaria de vir conhecer. Então, meus amigos, se você olhar para o planeta Terra, se você olhar para a tua família, você vai encontrar motivo para viver com profunda gratidão, com profundo prazer, com profunda alegria. E compartilhar esse estado de plenitude como Filho de Deus perfeito com o maior número de pessoas possíveis. Não se deixe contaminar pelo pessimismo. Estamos vivenciando agora um momento onde a preocupação universal com essa nova cepa Omicron. Isso vai contaminando todo o subconsciente da humanidade. Aí nós não chegamos a lugar nenhum. Essa cepa, esse vírus, é responsabilidade de cada um de nós. No momento em que fizermos uma reflexão e encontrarmos Deus no nosso interior e conversarmos com Ele, estaremos imunizados plenamente de todas essas pandemias. Então vamos ver mais um pouquinho aqui. Jesus que curou os doentes dizendo, estão perdoados os teus pecados, levanta-te e anda, ensinou também o seguinte, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, não é? Não se deve ter pressa, a mente apressada provoca atritos, destrói objetos e causa perda de fôlego no meio do caminho. É assim na empresa e também no mercado de ações. A enfermidade física também se origina na mente apressada. Doenças como asma, moléstias pulmonares, cardíacas, que provocam falta de ar, e a diarreia crônica tem como uma das causas psicológicas, digo porque, além desta, há outras que se somam e provocam o aparecimento da enfermidade, a mente apressada. Quando abandonamos a mente apressada, será retirado um dos pilares que sustentam esses males, infelicidades, desarmonias. Consequentemente, estes ou serão sanados ou serão atenuados sensivelmente.
Se compreendermos que não somos uma existência efêmera no mundo fenomênico e que vivemos agora a eternidade, desaparecerá a necessidade de nos apressarmos. A pressa aqui não se refere à pressa física. Não é sair correndo, sair atribulado aí, o dia todo agitado. É essa pressa mental, é essa apreensão, essa expectativa para que as coisas aconteçam, tão logo ela surge na tua mente. Então não há por que pensar dessa forma. Se você estiver centrado com a mente universal, com esse Espírito Santo que está dentro de você, então tudo para se manifestar no plano fenomênico, ela também tem que obedecer à lei fenomênica. E para isso é preciso um tempo para que ela se manifeste. Se você não se apressar, se você não ficar angustiado com o tempo, ela vai se manifestar no momento certo. Você nunca vai poder viver o dia 4, o sábado amanhã, se você não chegar às 24 horas do dia de hoje. Então você tem que vivenciar integralmente as 24 horas de hoje, com pressa, sem pressa, com ansiedade ou sem ansiedade. Você vai ter que esperar as 24 horas do dia de hoje para poder iniciar então a primeira hora do dia de amanhã. Então, tenha realmente a firmeza. Firmeza e convicção não significa pressa. Não significa sair aí atabalado em busca dos resultados. É manter a firme convicção de que tudo se manifestará no seu devido momento, porque ele já é uma realidade no plano, na vida de Deus. Esta mente que permeia o universo, esta vida que permeia o universo, ela vai processar então em tempo hábil para o planeta Terra, para o mundo fenomênico. Então você vê que se essa ideia que veio de Deus, através do seu Espírito Santo, fez todo o trabalho processual para acontecer e ela se manifesta. Então é o mundo da imagem verdadeira se manifestando no mundo das formas. E ela vai se manifestar de acordo com a sua crença, porque Jesus disse, seja-te feito conforme a tua fé. Então, eu volto a repetir. Faça uma reflexão e confie em você. E tenha fé de que você é capaz. Você é o protagonista. Você é o Espírito de Deus individualizado. Esse Espírito individualizado, no meu corpo, se chama Luiz Hideo Tamaro. No seu, ele tem o seu nome. Tanto que, amanhã ou depois, quando eu deixar este mundo, alguém vai dizer, este corpo era do Luiz Tamaro. Este corpo era do seu José. Este corpo era do seu Antônio. Era, porque agora não é mais. O dono foi, o corpo ficou. Isso é a nossa passagem no mundo espiritual. Eu já repeti isso várias vezes. Fui questionado sobre a minha postura diante da pandemia. E eu disse, a pandemia é a manifestação dos karmas e dos pensamentos equivocados da humanidade. É um fato concreto. Se é um fato concreto, eu tenho que obedecer e acompanhar e compartilhar os protocolos das nossas autoridades para minimizar o efeito. A causa está aqui, na mente de cada um de nós. Não queira se eximir desta responsabilidade, porque tudo o que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa, é consequência da nossa crença. Há alguns dias atrás, estava participando de uma atividade social e chegando lá, uma senhora apresentável, fluente, falava, meus amigos, depois da pandemia, nós vamos viver um mundo maravilhoso. Deus está tirando tudo que não presta, tudo que é ruim da face da terra, para nos deixar um mundo maravilhoso. Portanto, podemos ficar tranquilos que tudo será melhor do que agora. Discorreu sobre esse assunto por mais alguns minutos e foi até aplaudida pelas pessoas que estavam lá.
Mas como eu conheço a Seichonoye e a palavra tem força criadora, eu fiz uma rápida reflexão. E quando o coordenador perguntou se alguém gostaria de se manifestar, eu levantei a mão e eu disse, quero falar alguma coisa. E eu disse, meus amigos, quem partiu para o mundo espiritual, independente de Covid ou de outras circunstâncias, partiu porque cumpriu a sua missão aqui na Terra. Partiu porque aprendeu a música elementar e agora vai para a execução de uma música mais elevada. Os meus amigos que estavam lá sabem que eu sou preletor da Seichonoye. E eu já tive a oportunidade de falar sobre a Seichonoye com eles. E eu disse, este mundo maravilhoso, que a nossa colega disse, que vai ficar para nós, é resultado da colaboração, da dedicação, de amor e da vida desses que partiram para o mundo espiritual. Portanto, aconselho que inscrevam o nome de seus amigos conhecidos na tabuleta memorial, nos registros espirituais e mandem para Ibiúna, para a festividade do Santuário Roso, porque devemos a eles gratidão. Ou você pode pensar, se minha mãe, meu pai, ou meu irmão, ou minha esposa, ou meu marido, ou meu filho, partiu para o mundo espiritual pelo Covid, ele era tranqueira, ele era sujeira, ele era imprestável, ele era inútil. E eu, que estou vivo, eu sou o bom? Eu sou o certo? Eu sou útil? Como é que fica essa reflexão? Aí todo mundo parou para pensar. Em vez de ficar lamentando, criticando laboratórios, criticando o Ministério da Saúde, criticando governos de outros países, vamos fazer uma reflexão e agradecer a Deus pelo amor e dedicação de todos aqueles que nos precederam e que partiram, e pela oportunidade de podermos contribuir para um mundo melhor. Converse consigo mesmo. Faça uma reflexão, porque o ensinamento da Seichonoye não é um ensinamento teórico, ele é prático. Se você, após essa participação, dizer que aprendeu alguma coisa, você está equivocado. Você apenas está obtendo informações. Aprender só se você praticar. Se você não praticar, você não pode dizer que aprendeu. Portanto, é uma teoria para ser praticada no dia a dia. E, queira ou não, todos nós temos 24 horas por dia de disponibilidade para praticar os ensinamentos do homem filho de Deus perfeito. Se você é católico, se você é evangélico, não importa qual seja a religião que você participa, mas seja um filho de Deus perfeito. Viva com alegria e gratidão. Quando isso acontecer, então você estará manifestando a sua vida divina aqui no planeta Terra. Meus amigos, a Seichonoye está hoje presente em todo o território nacional, em vários e vários países. E temos a disponibilidade de vários e vários livros da Seichonoye. São centenas de livros que o mestre nos escreveu para dar a oportunidade, independente da sua cultura, do país e dos seus costumes, entender esta verdade universal de que o homem é filho de Deus perfeito. Esse livro, A Verdade, volume 2, ele é o ensinamento básico. Mas se você não entender o básico, não tem como você entender com maior profundidade o ensinamento todo. Não se deve manter sempre a mente alegre. É desnecessário você se preocupar. O passado já passou, portanto não há necessidade de se preocupar com o que se foi. O futuro ainda não veio, portanto não há necessidade de se preocupar com o que virá. Pensem bem, essa palavra preocupar é ocupar-se previamente. Quem se ocupa previamente não pode desenvolver plenamente o agora. E como o momento seguinte é consequência do agora, se você não viver plenamente o agora, o futuro, o amanhã, o segundo, a hora depois, será proporcional ao empenho com que você vivenciou o agora. Então sejamos sensatos. Vamos fazer do agora a eternidade.
Vamos viver este momento, independente da circunstância, o melhor momento da nossa vida. Vamos viver alegre. Alegre não é ficar dando gargalhada, dando risada, fazendo gestos. Alegre é você estar com a fisionomia natural, satisfeito com o que você está vivenciando. Preocupar-se é delinear a infelicidade na mente. Por isso, quanto mais se preocupar, mais criará a causa para o aparecimento da infelicidade no mundo fenomênico. Para quem vive o presente de modo pleno, não existe infelicidade. Isto porque, enquanto outras pessoas ficam em vão, lamentando o passado, ele dá um passo à frente. E enquanto outros ficam preocupando-se com o futuro, ele avança mais 2 passos. E ainda, se sua mente for alegre, ele terá boas ideias e não terá embaraços nos negócios. Mantendo a mente alegre, seu sangue ficará purificado, aumentará a imunidade contra as doenças e, portanto, não adoecerá. Veja o que está escrito aqui. Você vai ler e falar, mas é óbvio. E por que se é óbvio e eu não pratiquei isso até agora? Por que eu vivo resmungando, eu fico reclamando, eu fico criticando? Tem pessoas que, infelizmente, você começa a fazer amizade com ela e toda vez que você encontra com ela, ela só reclama, só vem com notícias ruins, só fica resmungando, só fica criticando e querendo consertar o mundo com críticas e com resmungos, não é? Como é que você vai construir um mundo desse jeito? Na Sutra Sagrada está escrito que quando esse Deus onipotente entra em vibração se torna a palavra, desenvolve o fenômeno e as coisas passam a ser. E no princípio era o verbo estava com Deus. Tudo que acontece na nossa vida é precedido pela palavra, porque a palavra tem poder criador. Lá alguns dias atrás, o representante da APCIB me consultou da possibilidade de eu estar aqui com vocês. E eu respondi que sim. Ele confirmou. De lá para cá trocamos ideias e concretizou a minha participação no dia de hoje com os senhores. Se eu tivesse dito não, certamente eu não estaria aqui. Nada aconteceria. Tudo é precedido da palavra. Então, vamos ser sensatos. Vamos utilizar palavras que construam realmente as coisas positivas. A prosperidade não é a conquista de bens materiais, não é a conquista de patrimônio, não é saldo financeiro. A felicidade não é um momento de alegria, não é um momento de prazer. A prosperidade é você ser dono da tua vida, você ser dono da verdade, você vivenciar a verdade em todos os aspectos. A felicidade é ético. A minha felicidade não pode depender de ninguém. Nem da minha mulher, nem dos meus filhos, nem da minha família. E nem dos senhores. Sou feliz por natureza. Se eu puder compartilhar a minha felicidade com os senhores que também são felizes, então nós manifestamos o mundo da imagem verdadeira sobre a terra. Se ficarmos confrontando o bem-estar material de uma pessoa com as carências de outras pessoas, estaremos apenas fomentando essa ideia equivocada de que o homem é submetido a sacrifícios. Prosperidade é natural do ser humano. Felicidade é natural do ser humano. Se os senhores pensarem bem que prosperidade ou felicidade fosse conquista de bens materiais, certamente hoje não haveria ninguém que pudesse ter motivo para reclamar. Porque há 50, 60 anos atrás, ninguém tinha o que nós temos hoje. Essa facilidade de, através do monitor, da sua televisão, do seu aparelho, computador, né, estar em contato com o mundo inteiro. O que acontece agora, em qualquer parte do mundo, chega ao seu conhecimento. Você tem uma casa, hoje, dotada de todos os confortos e recursos materiais. Você tem meios de locomoção, de transporte, confortáveis, eficazes. Saí da minha casa em menos de 1 hora, peguei o ônibus e metrô, estou aqui no outro lado oposto de São Paulo. Pensar isso há 50 anos atrás, eu levaria quase o dia todo para chegar aqui. Em questão de horas, eu posso chegar ao norte e ao sul do Brasil
em questão de outras horas, posso estar em outros planetas. A minha comunicação, o meu transporte, tudo isso foi conquistado graças à sabedoria de Deus, que juntamente com a inteligência do ser humano, criou esse padrão de vida maravilhoso. Há anos atrás, por mais dinheiro que você tivesse, você não teria à sua frente uma televisão com todos esses recursos de comunicação. Você não tinha sequer um celular para estar conectado com o universo. Você não tinha os aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tudo por controle remoto. Tudo preparado à distância. Os automóveis fantásticos do dia de hoje, estrada fantástica. Se hoje nós temos tudo isso, era um sonho lá no passado de chegarmos a isso para nos sentirmos ricos. Quem nunca pensou, o dia que eu ter um carro e uma casa boa, eu vou ser uma pessoa rica? Hoje ele tem e continua pobre, alguma coisa está errada. Então, meus amigos, vamos ler os livros para adquirir informações, para entender e quebrar paradigmas que nos afligem, para vivenciar, então, uma vida plena como filho de Deus perfeito. Para isso, é preciso disciplina. Que se você não tiver disciplina, você não chega também a lugar nenhum. E a disciplina é algo muito simples de se conquistar. Tem pessoas que no determinado horário, ela não sai da frente da televisão porque ela quer ver um noticiário, ou porque ela quer assistir uma novela ou um filme. Tem pessoas que manipulam todo o tempo para poder, na hora do jogo, estar diante da televisão e assistir o futebol ou o esporte da sua preferência. Mas ele diz que não tem tempo para ficar durante 30 minutos de manhã, durante o dia ou à tarde, para praticar o Shinsokan, para ver, contemplar Deus e conversar com esse Deus que habita o seu interior. Eu tenho dito que o Shinsokan é a internet que nos conecta com o universo. Você hoje não sai de casa sem o celular. Mesmo eu de manhã, depois de tudo pronto, levantei e fui tomar a condução. Quando eu estava chegando na condução, eu lembrei que eu tinha esquecido o celular carregando lá na escrivaninha. Voltei rapidamente para casa, pegar o celular e vim para cá. Isso acontece com todos nós. Ainda mais, não adianta sair com o celular sem bateria. Para isso você toma a providência de deixá-lo carregado durante os momentos que antecedem. Se você sai de casa e não está conectado com Deus, com o universo, Deus, quando eu digo, não é uma figura específica individual, mas é com esta mente que preenche o universo. Se você não está conectado, a sua vida fica um pouco sem rumo no dia a dia. Então pratique o Shinsokan, conecte-se com o universo. E aí você que é o Espírito Santo, derivado desse Deus universal, você está preparado para as funções e os compromissos do dia a dia. Aí então você botou o papo em dia consigo mesmo. Assim você será então um verdadeiro filho de Deus perfeito. Agradeço uma vez mais pela oportunidade. Espero ter colaborado para transmitir algumas informações e fico na expectativa de que essas informações possam trazer no mundo concreto do seu dia a dia resultados auspiciosos, felicidade, prosperidade, porque depois do reino de Deus, todas as coisas serão dadas por acréscimo. Muitíssimo obrigado a todos, um beijo no coração. Muito obrigado, muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto
a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.